Oi, tudo bem? E aí, gente? A Aline entrou. Começamos. Vamos lá, gente? Nossa, eu tô vendo aqui, tá terrível aqui esse brilho na minha testa. Ai, que bom ver todo mundo. Aí, já manda, já manda aquele aviãozinho básico pros amigos. O Diego tá entrando aqui. Olá. Então, gente, hoje a gente vai falar sobre o desafio da vida abundante. E eu quero saber aí se todo mundo já está começando a colocar em prática, porque realmente para que a gente tenha uma vida abundante, a gente precisa de fazer diferente para que essa E vida aí, aconteça. Oi, tá dando pra viver bem? é mais ou menos. Parece que tá uma luz meio esquisita aqui, né? É. Amém, vamos desse jeito, né? Peraí, deixa eu É. ver, vai falando aí que eu vou ver se eu melhoro uma luz aqui, só um minuto. Não, então, o que eu estava falando é porque é o seguinte, para que a gente viva uma vida diferente, para que a gente viva uma vida abundante, a gente precisa fazer diferente. A gente precisa sair dessa vida automática. Por quê? Porque, na verdade, inclusive, mais de 40% do que a gente faz no dia a dia é tudo hábitos. São coisas que já estão automáticas na nossa vida e que então você nem enxerga mais do que você faz. Então, assim, para que as coisas mudem, para que tudo fique diferente, você precisa estimular de forma diferente. E aqui no TAG, a gente tem estimulado sempre o espírito, a alma e o corpo. Por quê? Porque nós somos três em um, né? Então, para que nós possamos ser inteiros, nós precisamos de realmente cuidar das partes. E enquanto eu estou aqui falando, gente, já vai mandando um aviãozinho, convida aquele amigo, inclusive para que ele também entre nesse desafio. Vão ser a cada semana, vão ser desafios diferentes que a gente vai estar lançando e que você precisa praticar. Por quê? Porque senão não adianta de nada. Você precisa colocar em prática, entendeu? A, a Flávia está falando aqui, realmente deve ser sua câmera, amor. É só você limpar. Tá Diego, meio ruim, né? você tá com... É a sua câmera, tenta limpar ela. Tenta limpar. Ah, vamos assim mesmo. Deixa esse negócio. É a câmera que tá suja? Gente, tem que ter muita Não, vai. paciência. Enfim, inclusive hoje, não sei se vocês viram Bora. no Stories, o Diego, para quem não conhece bem, é uma pessoa bem tranquila. E aí, gente? Não começa a Ao me entregar, contrário de não. mim. Então, assim, tem hora que sobem umas vozes internas do tipo, vou matar meu marido. Tipo Foca agora, na ele tá live, amor. começando uma Foca, foca live, na live. Foca na live. ele Mas tá você pode baixar gostando, um não, pouco. né? Você pode baixar um pouquinho sua câmera. Eu acho que tá parecendo muito teto, não? É o jeito. Melhorando. É, É o jeito. melhorou. Olha que linda. Ótimo, ótimo. Então, enfim. Aí de vez em quando surgem, sabe, gente, as vozes internas. Que a gente quer E matar o aí? marido da gente, mas fazer o quê, né? Ainda bem que existe misericórdia, misericórdia. Vamos lá para o nosso desafio? O que você já falou, o que você já adiantou? Não, eu não comecei, eu só tava falando que, assim, para que a gente tenha uma vida abundante, a gente precisa fazer diferente, né? A gente precisa Não sei como é que a gente está vendo essa fazer luz.
Quê? Foi mal, desculpa. Não, é que essa luz parece que eu tô sendo iluminado de cima para baixo, é uma coisa meio diferente. Mas enfim, vamos embora. Parece que Diva, Deus está figura. falando. Alguém. O Gabriel ainda colocou aqui, Doutor realmente, Gabriel, você parceirão meu, maior parceiro. Parceirão meu. Que ótimo. Você está falando de vida abundante. Vamos lá, para eu pegar o fio da meada, agora que eu já desisti da luz, aí, vamos falar. então, deixa eu voltar. Então, assim, Manda. o que eu estava começando a falar é que hoje a gente quer falar, inclusive, sobre os desafios que foram lançados aqui. Para quê? Para que a gente, inclusive, quebre esse ciclo de hábitos e possa, então, viver uma vida diferente. O que Paulo falava na Bíblia, né? Que a gente precisa renovar a nossa mente todos os dias. A gente precisa fazer diferente todos os dias. Então, assim, na verdade, a vida com propósito, você sempre vai estar sendo desafiado, você vai estar sempre se desafiando para viver o novo. Por quê? Porque senão você está estagnado. Exato. Então, esse é o nosso propósito, inclusive, com esse desafio da vida abundante. É de lançar aqui desafios e que sejam cumpridos. Não adianta a gente lançar o desafio se cada um não cumprir. Então, assim, de Exato. preferência, faça, inclusive, um checklist. Tipo E, assim, pô, cumprir isso aqui hoje, cumprir o outro legal. hoje. E a gente sempre vai estar trabalhando de forma de desafios no espírito, na alma e no corpo. Por quê? Porque nós somos espírito, alma e corpo. São os fundamentos da consciência integral que a gente vai estar aplicando no nosso dia a dia. É importante entender a questão, mas o que é vida abundante? O que é isso? O que é abundância? Eu acho que abundância todo mundo já tem ideia do que seja. Eu devia ter trazido aqui. Abundância é você pegar um copo d'água e você enchê-lo. E daqui a pouco você enche tanto, isso, mano, que ele começa a transbordar. Isso é abundância. Entendeu? É um crescimento que ele não tem mais fim. É um crescimento exponencial. E é um crescimento exponencial em todas as áreas da sua vida. Agora, como que isso é possível? Isso é possível através de uma consciência integral. É você entender que você foi feito em partes. O seu inteiro ele é constituído por partes. O espírito, a alma e o corpo. Então, o que nós estamos traçando aqui com vocês são desafios que, na verdade, é uma construção. Nós estamos começando do básico e vamos começar a trilhar uma crescente com você. Para quê? Para que você esteja aprendendo o que é colocar o espírito, a alma e o corpo para trabalharem juntos, para que eles possam trabalhar juntos na construção da tua abundância. Entendeu? Porque senão a gente vai estar sempre experimentando um crescimento meio capenga, meio manco, sabe? Você vai andar, você cresce de um lado uma perna, mas a outra não cresce tanto. Então você fica sempre numa sensação de um desgaste contínuo, né? Inclusive é o que está lá em 1 Tessalonicenses 5:23. Quem quiser anotar aí, gente, lá diz assim, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Ó, inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ou seja, o que está falando aqui? Que nós somos espírito, alma e corpo e que nós temos que nos santificar e cuidar de nós mesmos inteiramente. E o que a gente vê hoje em dia? Ou pessoas espiritualizadas demais, ou pessoas que só cuidam do corpo, ou pessoas que só entendem da alma. Vai ficar capenga, literalmente, é o que você falou. E é bom você entender o seguinte, quando a gente fala em alma, a gente está falando de emoções, tá? Isso aqui é inteligência emocional. E nós precisamos crescer de uma forma integral nessa consciência. Por quê? Porque senão a gente fica nessa realidade capenga que a Carol acabou de falar aqui. Quer dizer, eu falei, ela confirmou aqui comigo. Então, a nossa intenção, e assim, o nosso papel aqui, numa boa, não é te motivar, tá? Não é motivar você para crescer, não. Mas é te cutucar. É te gerar realmente um desconforto para que você possa decidir crescer. É você entender que o crescimento é uma decisão. Se decidir. Exatamente. É uma decisão. Você ainda não entendeu o poder que foi dado a você. Você ainda não entendeu o poder que a decisão tomada tem. Tá? Então, assim, primeiro, precisa ter uma decisão tomada. Então, eu tenho uma decisão tomada de viver algo novo. Né? De ter um casamento diferente, de ter um relacionamento com os meus filhos diferente, de ter uma vida empresarial diferente,
de ter menos medo de empreender, eu quero crescer, eu quero ter uma vida financeira mais próspera, eu quero ter mais saúde. Tudo isso faz parte de um pacote. E que precisa crescer em conjunto. Entendeu? E o primeiro passo é restaurar a hierarquia. Tá? Então anote isso aí. Se você está assistindo, você já fez o tag, você já entende um pouquinho o que eu estou falando. Porque a gente sempre vai estar falando isso. Ah, eu quero mudar, mas eu não sei, é difícil, eu tento de tudo e não consigo, é muito difícil, é muito difícil. Começa aquelas historinhas. Vamos falar uma coisa? Primeira coisa que você tem que fazer, restaurar a hierarquia, restaurar a ordem. E a gente vai começar restaurando exatamente por nível de prioridade. Tá? Porque quando a gente fala de corpo, alma e espírito, a gente já tem uma construção de pensamento que a gente fala o quê? É corpo, alma e espírito. Então primeiro vem corpo, depois alma, depois espírito. Então deixa eu colocar uma coisa na cabeça de vocês. Vamos restaurar a hierarquia aqui agora. E em 1 Tessalonicenses fala isso. Então a integridade está como? Espírito. Que todo espírito, a alma e o corpo de Alma vocês e sejam corpo. preservados. Então vamos lá, sempre lembrando disso. O espírito, ele tem direção, ele revela. A alma, ela governa e o corpo conquista. Tá certo? Então a gente vai estar sempre fazendo. Nesse primeiro desafio que a gente fez aqui, e a gente fez propositalmente para colocar na ordem. Corpo, alma e espírito, que é como o seu cérebro já está acostumado a lidar. A partir de hoje a gente vai inverter. A gente vai colocar na ordem certa. Então todos os nossos desafios, agora, semana que vem, quando vai entrar o nosso desafio no domingo, inclusive esse domingo a gente atrasou um pouquinho, questão de formatação e tudo mais, mas já está tudo redondinho agora. Então nós queremos que no domingo pela manhã já entre o desafio. Então você já vai ter o domingo para estar pensando e se preparando para na segunda-feira já começar já moendo no desafio. Tá certo? E a gente vai estar colocando sempre espírito, alma e corpo. Tudo bem? Para vocês começarem a ter uma construção nova de pensamento. Oi, porque, na verdade, o que acontece é o seguinte, o espírito, através dele, o espírito é o único que entende de propósito. A nossa carne, a nossa alma, o nosso corpo, vai estar a todo momento procurando prazer, procurando evitar a dor, procurando não gastar energia. Satisfação rápida. A nossa rápida. alma vai querer o aconchego. Então, ou seja, o único que entende de realmente mudar, de realmente ter uma vida diferente e de muitas das vezes fazer coisas, inclusive, que a nossa carne não quer, é o Espírito. E é nele que o Espírito Santo fala conosco e então nos dá direcionamentos. Então, se você não começa o seu dia despertando o Espírito e despertando os propósitos que há ali no seu espírito, você não consegue ter os direcionamentos para que então a sua alma governe e o seu corpo conquiste. Exatamente. E é o que muita gente tem esquecido de fazer hoje. Tem esquecido de despertar o espírito. E é justamente por isso que o nosso primeiro objetivo no espírito foi começar o dia realmente em oração. Começar o dia batendo um papo com o seu Criador. Nós somos criaturas. Como é que uma criatura vive sem um Criador? Existe um vazio em cada um de nós que só se preenche com Ele. Uhum. Então é literalmente... Já viu, sabe aquele vazio que você sente, que muitas das vezes que eu sinto, que é típico nosso? É do Criador. E você só vai encontrar nele. Só que o que todo mundo faz? O que todo mundo faz geralmente? Vai procurar outras fontes de acalmar esse vazio, de preencher esse vazio. Na verdade, então, no nosso entendimento de corpo, alma e espírito, a gente faz exatamente isso. A gente busca sair do primeiro no corpo, depois a gente busca na alma, a gente busca de tudo. Aí quando não dá, nada dá certo, a gente lembra, eu acho que eu vou pedir para Deus aqui, eu acho que eu vou me aproximar dele. Entendeu? Eu acho que eu vou buscar porque não tem mais nenhum outro jeito que eu consiga solucionar isso. Aí eu vou jogar isso para a conta de Deus. Entendeu? Eu vou transferir essa responsabilidade. Aí começa a participar de grupo de oração aqui, e faz novena ali, e faz cerco ali, e faz campanha não sei o que lá. E você entra nisso buscando exatamente uma resposta que você não teve. E de fato, você vai ter uma direção. Só que como a tua alma está conturbada, você vai entender mal ela. Entendeu? Você corre o grande risco de se frustrar nessa caminhada aí. Então, quando a gente coloca no nosso desafio
que a primeira coisa, comece o dia conversando com o teu Criador. Aprenda isso. Aprenda você... A gente já colocou no corpo, a gente colocou para você começar a acordar mais cedo. A gente vai entrar um pouquinho nisso. Porque precisa ser uma decisão. Tá? Isso é racional, isso não é emocional. Então, você acordou mais cedo? Acorde mais cedo e comece a determinar propósito para o seu dia. Entendeu? Não deixe que seu dia ele tome conta da tua agenda. Não. É a sua agenda que vai tomar conta do teu dia. Então, como é que você começa o teu dia? Conversando. Fala, Senhor, abençoe meu dia, abre os meus olhos, aguça os meus ouvidos, fala comigo. Eu declaro que o Senhor é Senhor na minha vida. É uma conversa, sabe? Na verdade, é uma conversa com um amigo, né? Eu estou sentindo cansado, me ajuda aqui porque está difícil resolver tal problema, me ajuda a entender um pouquinho mais a minha esposa, me ajuda a compreender melhor os meus filhos. É uma conversa, é um pedido de ajuda. E assim você vai construindo. Como é que você faz para se aproximar de um amigo? Se você não vai para conversar com ele, se você não se abre, se você não conversa e se você não escuta, a amizade não é estabelecida ali. E é o que muita gente não entende, é a coisa mais simples. Você já viu que muitas das vezes tem muita gente que fala assim, eu ouvi a voz do Espírito Santo. Aí você fala, mas o que é isso? Que coisa esquisita, eu nunca ouvi. Pode fazer uma pergunta? Será que alguma vez você já parou para escutar? Ou quando você fala com ele, só você fala. E logo em seguida você pega sua bolsa, você pega sua carteira e vai embora. É óbvio que você não vai escutar ele. Por quê? Gente, na verdade, o relacionamento com o Espírito Santo é exatamente igual a um amigo. Se você realmente quer ouvi-lo, se você realmente quer entendê-lo, e se você quer despertar em você os propósitos dele, você precisa, então, de ter um relacionamento com um amigo. Então, precisa de ter... no entanto, que, assim, muitas das vezes, oração também é silêncio. É por isso que, inclusive, Jesus ele falava para você ir para um lugar mais quieto. Para quê? Para escutar. Mas, ao mesmo tempo, isso também não te impede de falar com o Espírito Santo a qualquer momento. Ele quer te ouvir. Ele quer te ouvir no carro, ele quer te ouvir no trabalho. Agora, em momentos para escutar, muitas das vezes é melhor você estar quieto. Por quê? Porque quanto mais bagunçado está a sua alma, quanto mais agitado está o seu corpo, mais difícil é para ouvir a voz dele, porque a voz dele é suave, a voz dele é doce. E, na verdade, não é ele que deixa de falar com você ou comigo. Na verdade, sou eu e você que deixamos de ouvir. Na verdade, às vezes são as vozes da alma que estão altas demais. Ou, na verdade, às vezes é o corpo que está inquieto demais. Então, assim, que realmente a gente entenda isso, porque isso é chave. No entanto, que anota aí para você não esquecer. O primeiro desafio que a gente colocou é aí no espírito, começar o seu dia orando. E isso, oração significa bater um papo com o seu Criador como amigo. Então, você fala e você cala. Para quê? Para você escutar. Para você se aproximar, na verdade, você está gerando uma aproximação. Tá? Você está abrindo os seus ouvidos para poder escutar, para você ter revelação. E isso é de suma importância. Entendeu? Inclusive, eu só queria falar aqui, eu vou abrir para perguntas, tá, gente? Que aí a gente vai falando aqui, e se você tiver dúvida, a gente está começando com um desafio no espírito. E aí, se você tiver pergunta, você pode escrever que a gente responde. Pode continuar aí, amor. Que bacana isso, hein? Tá ficando moderninho o negócio aqui. É isso aí, pra gente se interagir, tá, gente? Legal, então, por exemplo, legal. Se você tá com dúvida no objetivo do espírito de começar orando, escreve aí pra gente responder. Então a gente está falando que o primeiro é do espírito. A gente já lançou aqui para você começar a criar esse hábito da oração, da conversa com o teu Criador. Depois a gente já apontou que é a questão de você decidir acordar mais cedo. Entendeu? Você vai decidir... Só antes de você começar aí, gente, para fazer pergunta, no lugar onde tem aí para fazer o comentário, é do lado, é onde tem um ponto de interrogação. Então, se você quiser fazer alguma pergunta, você clica nesse ponto de interrogação, tá bom? Que aí a gente consegue ver aqui. Bacana. Pode continuar. Aí,
Depois a gente colocou no nosso desafio do corpo, é o quê? Decidir acordar mais cedo. O que é decidir acordar mais cedo? Sei lá, você entra Amor, no vamos na trabalho, ordem. mas tá Vamos na na hora. ordem. Ué, espírito ainda tem que passar pela alma. Então vai na alma, perdão. Então puxa aí da alma. Peraí que tem uma pergunta aqui. Pra mim não aparece não, bacana. É pra mim. Aqui, ó, a Jeane, por exemplo, perguntou: quais hábitos nos ajudam, consegue ver aí? Nos Consegui, legal. ajudam a despertar nosso espírito. Muito boa a Os sua hábitos, pergunta, Jeane. fantástico. Os hábitos que te ajudam é você alimentar o teu espírito daquilo que ele gosta. O que teu espírito gosta? Ele gosta do ambiente, da presença de Deus. Então, o que ele vai se alimentar? Ele vai se alimentar da palavra, ele vai se alimentar de louvores, ele vai se alimentar da oração contínua. Entendeu? Uhum. Então, todos isso são hábitos que nós devemos criar e alimentar exatamente para manter o nosso espírito despertado. Entendeu? No entanto que a gente, por exemplo, está com um objetivo também de leitura bíblica diária, para ler a Bíblia em um ano. Esse é um dos hábitos que a gente está Eu vou começar a fazendo. ficar assim, porque aí não Que? me tampa, né? Não, porque aí não me tampa a caixinha. É besta. Vou tirar. Bora. Não, bacana. Enfim, inclusive quem quiser entrar, fale com a gente depois. Então, assim, a leitura da Bíblia diária, é realmente louvor, é realmente você estar procurando estar ali adorando, né? Ou também essa questão de estar sozinho no seu quarto, principalmente para começar a ouvir, isso facilita. Sabe o que eu gosto? Foi assim, eu gosto do seguinte, eu acordo, quando eu acordo, eu já acordo orando, eu acordo em oração, literalmente. Eu já vou acordando, já vou agradecendo a Deus pelo dia, eu já começo a abençoar minha esposa, abençoar minha filha, né? Abençoar o dia delas e tudo mais. Aí quando eu vou pro banho, eu já boto um louvor bem, bem bonito, assim, já começo um louvor que aquilo meio que me desperta de um jeito diferente, entendeu? Então ali no banho eu continuo minha oração e logo depois eu começo a programação do dia, que a gente vai falar sobre acordar um pouquinho mais cedo. Entendeu? Então torne isso um hábito, você ser despertado já. Você já despertando o teu espírito. Já começa em Nesse momento oração, agradecer, abençoando, né? agradecendo, É fantástico, é fantástico. Isso faz toda a Eu tô vendo que diferença na minha algumas vida. pessoas colocaram aqui até que querem participar, agora eu não vou conseguir pegar todo mundo, tá, gente? Depois procura a gente No direct, manda um direct pra gente no no grupo lá que a direct, gente acrescenta. aí a gente acrescenta. Aí que a gente estava falando, a Carol falou a questão do espírito, vamos partir para a alma. Por quê? Peraí, só Porque tem a mais uma alma... pergunta. Tem mais pergunta? Qual a diferença entre ouvir o Espírito Santo e a voz interna? É muito interessante essa pergunta. Boa Capciosa. Aí a gente pergunta, pode, boa pergunta. inclusive, ir para a alma agora. Essa pergunta foi boa, hein? Uma das coisas, o que acontece? Então, vamos lá. Agora a gente vai para o objetivo da alma. Não sei se vocês já anotaram aí sobre o objetivo do espírito. O objetivo da alma é identificar as vozes internas. E uma das características dessas vozes internas que a gente está falando aqui, que a gente precisa de silenciar, é que essas vozes, elas sempre vão te estagnar. E elas vão te tirar de uma vida com propósito, de uma vida de transbordo, igual o Diego falou aí do copo, de uma vida no qual você vai estar sendo pleno e aquilo vai estar transbordando para os outros. Então, assim, se você ouve uma voz e que de alguma forma vai estar te estagnando, vai estar te tirando do propósito, vai estar te dizendo que você não consegue, vai estar dizendo coisas ruins a seu respeito, não é a voz do Espírito Santo. Não é a voz do Espírito Santo. Tá entendendo? Então, as vozes internas são pensamentos que eu escuto no meu cérebro e que, inclusive, presta muita atenção. Um dos grandes motivos que elas precisam ser silenciadas é porque elas atrapalham a gente a ouvir a voz do Espírito Santo. Que lembra que eu falei que a voz do Espírito Santo ela é baixinha. Quem fez o tag sabe muito bem isso. A Lê pediu aqui para eu repetir, as vozes internas são pensamentos que eu escuto no meu cérebro e que eles me levam à estagnação. Eles me tiram de uma vida com propósito. Eles me tiram de uma vida com abundância.
Então, Te por jogam exemplo, para baixo, te o jogam para Espírito, baixo, o Espírito literalmente. Santo nunca vai virar para você e vai falar assim, não, você não consegue. Ou, tadinho, até isso, tá? O Espírito Santo, ele não vira para você e fala assim, fica aí na cama, a vida tá muito dura com você. Impossível do Espírito Santo falar isso. Por quê? Porque é justamente esse daí que nos diz que ele não tem prazer com os que retrocedem. Então, Uhum. outra coisa aí, a Aline falou algo legal também. É por isso que é interessante, aliás, interessante não, que é importantíssimo a gente ler a Bíblia. Por quê? Porque se não tá na Bíblia, Toda entendeu? palavra contrária, toda voz contrária à Contrária, palavra não então é provém de porque não Deus. é a voz do Espírito Santo, é uma voz interna, entendeu? Agora eu vou E falar para essas vozes. vocês, peraí, só para eu complementar aqui, amor, Beleza. só para dar um passo para trás. Porque a voz, entenda o seguinte, a voz do Espírito Santo é uma voz que você vai aprendendo a discernir, entendeu? Eita, desculpa, hein, gente? Parece uma loucura o que eu estou falando, mas é literalmente isso. À medida que você vai ativando o teu espírito, você vai se aproximando, você vai é muito perceptível, porque a voz do Espírito Santo é uma palavra que te encoraja, é uma palavra que te exorta, é uma palavra que te disciplina, assim como um pai disciplina um filho. Ela te É. puxa para a realidade, mas é uma palavra que te engrandece. E é interessante, não tem como você confundir uma com a outra. No início a gente confunde mesmo. Eu já me fiz essa pergunta muitas vezes. E, inclusive, essa pergunta ela fazia parte das minhas orações. Então, se você está nesse processo, eu queria até te encorajar a colocar isso nas suas orações. E eu pedia para Deus e falava, Senhor, me ensine a detectar a tua voz. Me ensine Sim. a perceber a tua voz. Senhor, Uhum. ajuste os meus ouvidos para que eu possa escutar a tua voz. E é Uhum. impressionante como as coisas vão acontecendo. Entendeu? É Verdade. impressionante como as coisas vão acontecendo. Eu quis dar um passo atrás, porque o que a Carol está compartilhando com vocês aqui, a gente vai conseguir compartilhando, é muito forte. Por quê? Porque é quando a voz do Espírito ela entra em conflito com a voz da carne, a voz interna. Uhum. Entendeu? Uhum. Porque essas vozes, gente, elas nos acompanham a nossa vida inteira. São vozes que nós escutamos a vida inteira. E são vozes que literalmente moldaram a nossa identidade. A nossa identidade ela foi moldada a partir delas. Na Então a verdade, a gente. maioria delas foram escutadas na infância. E o É, que que acontece? Uma criança, ela ainda não tem autoridade para negar aquela voz. Aliás, a criança, a única coisa que ela quer é amor. Então, ela recebe tudo e faz de uma forma para que ela seja aceita. Então, muitas das vezes foram coisas que você ouviu de pais, de professores, de tios, de familiares, de amigos, entendeu? E que aquilo você não rebateu, você não questionou. Em especial na infância, geralmente criança não faz isso. Então, só que agora nós todos aqui somos adultos, então a gente precisa sair dessa posição de criança e questionar essas vozes e rebater essas vozes. Tá entendendo agora? Quando a gente continua na posição de criança, a gente continua aceitando essas vozes e permitindo com que elas governem a nossa vida. E sabe o que é o pior? desgoverna. Na verdade, que elas É, desgovernam a desgoverne, nossa vida. verdade, Vai virando uma verdade. bagunça. É como se o nosso Exatamente. pensamento, a nossa compreensão, a nossa forma de enxergar as coisas, elas tivessem sido formatadas por elas. Entendeu? Sabe quantas vezes você não escutou? Essas vozes elas ficam ecoando na nossa cabeça. Egoísta, você não consegue nada, seu inútil, cala essa boca, você só fala besteira, você não consegue fazer nada que presta, você é um medroso, entendeu? Você não consegue, Exemplos você de é falar em muito público, né? metido. O que você fala não tem Exatamente. relevância nenhuma. Estão A sempre gente te escuta isso rebaixando, sempre te demais. colocando. A gente escutou muito isso. E você não tem noção do reflexo que isso tem na sua vida até hoje. Você sabia que essas vozes, elas formataram a sua forma de pensar e agir? Está formatado. Você hoje busca situações para que você possa validar tudo aquilo que você escutou. Você sabia disso? Sabia? Todas essas vozes, elas buscam em você a todo momento validações. E você valida elas todo santo dia.
Todos os dias você procura alguma situação para que você possa validar essa voz que existe dentro de você, que fala a seu respeito. É por isso Exatamente. que o que nós buscamos, a vida abundante, ela parte de uma identidade restaurada. Você precisa redescobrir quem você é. Você precisa escutar coisas a seu respeito que você nunca escutou. Isso precisa ser restaurado. Na verdade, o processo do TAG é esse. O TAG ele trabalha exatamente isso. É restaurando uma nova consciência para que você possa entender quem realmente você é. Você não é reflexo de tudo isso que você escutou. Você é muito mais do que isso. Agora, quem é que foi formatado assim? A criança. A criança. Então, quando nós temos dois aspectos na nossa vida. Um aspecto infantil e um aspecto adulto. É o que a Carol está falando. Né? O aspecto adulto, ele precisa se posicionar e se responsabilizar. Agora, e o aspecto infantil? Bicho, ele aparece muito mais na minha vida, na sua vida, do que você imagina. A criança que foi formatada, a criança que foi limitada, que foi podada, que foi polida, essa criança ela aparece o tempo inteiro, ela se apresenta o tempo inteiro. Quer ver um exemplo? Um exemplo fácil aqui. Só antes de você falar, porque é muito interessante, porque você ainda falou da questão que agora a gente precisa de ouvir coisas diferentes a nosso respeito. É muito interessante, porque agora, como adulto, não fique esperando que o outro fale coisas diferentes a seu respeito. Passe a você falar para si mesmo coisas diferentes a seu respeito. No entanto, que uma das chaves para realmente detonar essas vozes é você reconhecê-las e você passar a questioná-las e então rebatê-las. De preferência, fale em voz alta. No entanto, que é uma das coisas que é muito interessante no propósito do início do dia, de acordar com propósito. É você, então, fazer uma lista declarando aquilo que você é. Porque, olha só, presta muita atenção. Quando você repete várias vezes para o seu cérebro, aquilo passa a se tornar real para ele. Então, da mesma forma que muitos adultos lá falaram para você na sua infância, na sua pré-adolescência, na sua adolescência, agora você, como adulto, vai falar para você o contrário. E é muito interessante porque é uma coisa que não se aprende na escola. Inteligência emocional não se aprende na escola. E se você não sabe, eu quero falar para você. A mente, ela é como um carro. Você precisa dirigir, você precisa governar. Porque senão ele vai bater, vai desgovernar por completo. Então, todos os dias você precisa cuidar da sua mente. E Paulo falava isso, que para que nós tivéssemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida, a gente precisava renovar as nossas mentes. O que ele falava? Diariamente. Então, se você não governa a sua mente, a sua alma, todos os dias, você ainda não entendeu o que é vida abundante. Tudo começa aqui. Tudo começa então, aqui. Então, assim, e é uma briga ferrenha. Por quê? Porque realmente é na mente que é o campo de batalha. É você contra você o tempo todo. Imagine você cresceu numa família muito rigorosa. Nada estava bom. Nada era o suficiente. Sempre você sendo cobrado. Que voz que você acha que você escuta? Que voz você acha que você escuta todos os dias? Você se cobra o quê? São vozes que vêm através do quê? Do medo, da vergonha, entendeu? Da incapacidade. E aí? Então isso começa a vir. É isso que a Carol está falando. É necessário que você rebata todas elas. Porque se você não rebate, você está aceitando, você está se submetendo a elas. E você continua vivendo essa dinâmica de submetê-las. Quer ver? Uma coisa bem simples, assim. Quando você é criança, aí você vai estar lá, você vai falar, você vai, quieta, agora não é hora de falar, não. Eu estou aqui vendo meu jornal. Né? Imagina. Nossa, você fala demais, quieta. Meu Deus, não para, cala a boca. Imagina. Você está escutando isso. Sabe o que acontece? Você cresce. Aí sabe o que aconteceu com você? Você deixou de falar. Aí depois você cresceu, aí começa a reclamar o inverso. Aí começa a falar assim, nossa, esse menino não fala nada, é esquisito, hein? Não fala nada esse menino. Esse menino tá sempre pelos cantos. Ué, que coerência é essa?
é essa incoerência que a gente vive hoje que precisa ser rompido. Por quê? Porque a gente vive a incoerência do quê? De que nós plantamos uma coisa e nós queremos colher outra coisa. E quando a colheita não chega, eu me frustro. Eu acho que, não, sabe, não dá certo. Não, não é porque não dá certo, é porque você não enxergou ainda o que você está plantando. Então, o que nós falamos aqui com respeito a você silenciar as vozes? É porque essas vozes, elas vêm comigo, elas vêm com a Carol, elas vêm com vocês. Então você vai começar, você tem um projeto novo, vem aquela voz, não, você não vai conseguir, você não vai entregar, você não entrega as coisas no prazo, isso aí é demais para você, você vai quebrar de novo, você vai cair de novo, você vai se frustrar, Você não consegue. você vai ser traído de novo, entendeu? Começa tudo novamente. Ou seja, aquele conflito que eu passei, ele não serviu para me alavancar, ele não me serviu para me levar a aprender algo novo, ele serviu para me travar, e você é travado nisso até hoje. É por isso que é difícil sair da cama. Estagnou. Você está estagnado. Gente, isso é tão sério, porque lá na Bíblia, Deus nos adverte, né? Em Provérbios 23:7. Se você quiser anotar aí para você ler e lembrar disso o tempo todo e lembrar o quanto você precisa governar a sua alma. Que lá diz, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Então, assim, se você deixar essas vozes internas realmente tomarem conta, é o que você vai ser. E o propósito que Deus tem para você nunca vai acontecer. Por quê? Porque você não está governando a sua alma. Entendeu? A promessa... Como... Porque... Pode falar. Não tem como ser abundante dessa forma. É aquilo que a gente falou o seguinte, mas aí eu oro, eu vou, eu procuro, eu faço o escambau, eu faço de tudo aqui para poder melhorar a minha espiritualidade. Legal. Mas sua vida não sai do lugar. Quer pensar por quê? É porque você bate no teto, né? Tudo que você pode entregar espiritualmente você está fazendo e faz e não abre mão e está na igreja, está envolvido e que não sei o quê. Mas a vida continua com os mesmos desafios, os mesmos bloqueios. Por que isso está acontecendo? É porque a tua alma, as tuas emoções, elas estão abaladas, elas estão distorcidas, elas estão fora do lugar. Então tudo isso impede que você entenda realmente o que está sendo revelado. É por isso que a alma ela é responsável pelo governo. É porque nós somos governados pelas nossas emoções. Entendeu? Então as emoções elas precisam estar no lugar certo para que possa trazer governo. Porque senão nós vivemos um desgoverno. Estamos desorientados. Entendeu? Estamos vivendo em disfunção. Pode ir lá, mano. Não, inclusive assim, só para ficar bem didático, até se você quiser anotar, eu tenho algumas dicas para que realmente você consiga governar a sua alma, em especial em relação a essa questão das vozes internas. A primeira coisa que você precisa, e que isso faz parte do desafio da semana, é então reconhecer essas vozes. De preferência, às vezes, se facilitar, escreve. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu gosto de escrever. Parece que eu visualizo melhor. Então, eu estava, outro dia desse mês, eu passei a colocar algumas vozes internas que eu estava observando no meu dia a dia. A segunda coisa que você tem que fazer, e que daí só adultos fazem, lembra? É que você vai questionar essas vozes. Então, você vai passar a questionar. Questiona. Se a voz interna está falando que você não consegue, você tem que virar e falar assim, por que eu não consigo? Tá tudo certo aqui comigo? Deus me fez perfeito? Quem disse? Lá em Gênesis, Deus pergunta, Adão, quem disse para você que você está nu? Ou seja, quem falou isso para você? Aliás, inclusive, uma das grandes características de vencedores, gente, é que eles questionam. Eles não aceitam as coisas prontas. Então, a gente precisa começar a questionar aquilo que a gente recebeu pronto. E depois que você questionar, então você precisa rebater. Entendeu? E rebater e falar, não, eu não aceito. Não aceito isso. Eu sou o contrário. E você vai falando o contrário. E faça isso todos os dias, porque para o seu cérebro aquilo vai se tornando realidade. E vai tomando posse. Tem muita gente que, inclusive, pega coisas da Bíblia, que Deus diz a nosso respeito. E fale isso para você todos os dias. Porque o que você é para Deus, você é. Para Ele não muda. Muda é para você. Você não se enxerga. Eu não me enxergo como Deus nos enxerga. Porque se a gente enxergasse, se a gente tomasse posse das coisas que Ele já conquistou para nós, literalmente ninguém nos seguraria.
O pior Entendeu? é que tem Nós já gente... temos tudo, foi tudo conquistado lá naquela cruz. O E tem negócio é que a gente gente achando não... que isso é besteira, hein? Tem gente achando que isso não vale. Vai nessa. Comece a fazer. Isso fez uma diferença enorme na minha vida e na vida da Carol. Isso mudou Outra dica muito a que eu, nossa que eu... forma de perceber e de nos posicionar. É verdade. Outra dica que é muito interessante que eu queria dar, essa questão é questão de então fazer planos curtos de início. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se você tem certeza que você não consegue falar em público. Eu tinha isso, porque na minha adolescência eu fiquei escutando demais que as coisas não eram tão relevantes assim que eu falava. E eu falei, gente, eu vou rebater essa voz interna aqui, de que eu não consigo falar em público. Chega, não aguento mais. Eu comecei, então, falando para mim mesma. E então eu comecei com planos curtos. Do tipo assim, eu comecei com um grupo muito pequeno de pessoas. Aí eu comecei gravando áudio para essas pessoas. Aí depois eu já passei para o vídeo. Aí depois eu comecei com palavrinhas de 20 minutinhos. Até que hoje eu detonei isso daí. Essa voz interna foi destruída. Então é uma das dicas práticas aqui para você. Então se você tem essa questão que está muito forte, coloque pequenos, assim, entendeu? Cada passo diário é importante e começa devagar. Porque tem muitas das vezes que a coisa parece impossível hoje, mas se você vai acabando com pequenos gigantes, lembra? Davi começou com o leão, Davi começou com o urso, depois ele foi para o gigante. Então vai por passos. Exato. E lembrando que o exercício é diário. O exercício é diário. E realmente, aí é o que a Aline colocou aqui, que os resultados curam. Daí, à medida que você vai conseguindo detonar aquela voz devagar e aos poucos, aí quando você vê, você já está curado. Gente, é Entendeu? você entender que a cada conquista, ela te aponta para uma nova. É assim que funciona. Então, as conquistas, elas vão acontecendo. E a cada conquista que acontece, você é levado. Ah, meu Deus. Ah, O Timóteo, e Timóteo. aí, negão? Beijão pra você, cara. Saudade de você. Quanto A gente tempo. ama muito você, Timóteo. Eu não sei se era só para Meu nós dois irmãozão. vermos. Meu irmãozão, não aguentei. Eu não aguentei. Meu irmãozão, valeu, negão. Olha só. Então, tá falando pra vocês é que Ele é essas outro que vale a vozes pena escutar, viu, gente? vale Sigam no muito a pena. Instagram. Siga o Timóteo. Eu até me perdi. Fiquei emocionado. O que eu tava falando? O que eu A gente tava estava falando? falando sobre exercício diário. Ajuda Ah, aí, gente. O que, que o tá Diego estava certo, tá falando? certo. Já peguei aqui. Então, essas pequenas conquistas, elas vão te levar a novas conquistas. É por isso que, assim, a primeira semana do desafio é pavimentar. É pavimentar o crescimento, é pavimentar a construção dessa consciência integral. Entendeu? Então, assim, quando uma voz destrutiva vier, você precisa rebatê-la na hora. Entenda o seguinte, entenda a sua dimensão criança, a sua dimensão infantil, a sua dimensão adulta. A voz destrutiva, ela fala com a criança e não com o adulto. Sempre. Tá? Por quê? Porque a criança ela é indefesa diante disso. Diante dessa voz, a criança é indefesa. A única coisa que ela faz, ela aceita, ela assume e se adequa. Assume e se adequa. E vai se adequando nesse sistema todo. Só que agora, você já não é mais criança. Apesar de reagir como. Então, você precisa passar a agir, a responder como adulto. E qual que é a diferença do adulto para a criança nesse sentido? É porque o adulto é quem determina. Entendeu? Então, se lá atrás não cuidaram bem da tua criança, hoje você falou o seguinte, eu cuido. Então, Sim, falou, você não consegue. Você vai virar e falar, você consegue sim. Você sim. pode até errar, porque errar faz parte do processo. Mas você consegue muito mais do que você está pensando. Então, você começa literalmente, a tomar o controle da situação. É a mesma coisa de sair da cama. Sair da cama, eu já vou entrar um pouquinho no corpo, depois a gente volta novamente. Porque esse é um Não, já desafio para o pode ir corpo que a gente entrando colocou. já. Porque é o Já desafio são que a gente 9 colocou no vinte. corpo. Né? Qual que é o desafio do corpo? É você assumir o controle do início do teu dia. Porque hoje você já está no automático. Você está no automático e nem percebeu mais. Né? Você vive de botão soneca hoje.
Você passa um dia arrastado. Entenda o seguinte, existe a lei da primeira hora. E a lei da primeira hora é o seguinte, aquilo que você faz na primeira hora do teu dia, ela vai refletir em todo o resto do teu dia. Então Verdade. é por isso que você está tendo um dia arrastado e nem percebeu isso ainda. Por que você está com um dia arrastado? Porque o seu dia, a sua primeira hora, ela é arrastada. Você não É, decide sair da cama. o Você é negócio é que levado a sair da cama, entendeu? o que a gente faz na primeira hora do dia já passa a mensagem para o nosso cérebro do que vai ser aquele dia. Então é Determina o justamente caminho. por isso que você já tem que acordar, por isso que a gente fala, inclusive, a gente colocou aqui no objetivo, de você acordar mais ou menos 1 hora antes do que seria o planejado para você acordar. Por quê? Porque nesse momento ali você vai fazer coisas que vão ativar o seu propósito, ativar seus sonhos. Você vai relembrar de planos que você tem. Ali você vai, essa hora, por exemplo, é a hora que você vai ler para você mesmo e falar para você mesmo o que você é. E você vai falar o contrário do que as vozes internas estão falando para você. Parece coisa de louco, gente, mas não é, tá bom? Não é. Gente, isso aqui é preciosidade que a gente está compartilhando com vocês. Entenda que a lei da primeira hora é como se fosse um trilho, tá? Você está criando um trilho que vai literalmente guiar todo o resto do teu dia. Então imagine você começa o dia arrastado. Você começa o dia no botão soneca. Como é que teu dia tem sido? Ele tem sido da mesma forma. Você chega no trabalho, é maçante. A coisa é arrastada. Tomar decisão é a coisa mais difícil do mundo, se tomar decisão. É por isso que você precisa começar o seu dia decidindo. O que é decidir? Eu vou levantar. Tocou o alarme, eu preciso decidir na hora. Eu vou levantar. Primeira coisa, eu decidi, eu vou levantar. À medida que você decide levantar, você começa a orientar o que você vai fazer na primeira hora do teu dia. E ela vai orientar todo o restante. Manda ver. Deixa eu dar uma dica muito boa aqui para essa questão do botão soneca, porque o que acontece? A gente precisa driblar a nossa alma e o nosso corpo, o nosso cérebro. Então, se tá muito difícil a questão do botão soneca, pega esse celular e bota longe da cama. Você vai estar driblando o seu cérebro e aí você vai ter que levantar para poder desligar o botão soneca. A chance de você se boicotar é muito menor, concorda? Exatamente. Então, assim, são táticas que a gente tem que fazer para poder ir driblando as dificuldades que a gente tem. Igual, por exemplo, na leitura bíblica, tiveram algumas pessoas que estavam falando que não tava muito difícil. Eu falei, olha, você pode escutar a Bíblia. E aí, enquanto tá lá no engarrafamento, você vai escutando. Ou seja, você tá driblando. Para quê? Para chegar ao objetivo. Entendeu? Claro que aqui eu não tô falando de puxadinho, que brasileiro é cheio dessas coisas. Mas é diferente, é driblar o cérebro para chegar ao mesmo objetivo. Gente, entenda o seguinte, se você está desanimado para acordar, é porque a tua vida já está um saco tem tempo, entendeu? Sua vida já não está interessante. Ela não é interessante para você, não é interessante para mais ninguém. Por quê? Porque se sua vida fosse interessante, se ela tivesse, sabe, cheia de desafios, cheia de coisa nova, sabe o que ia acontecer? Você é o primeiro a levantar da cama. Lembra quando você era criança, que era prometido para você assim, que no dia seguinte vocês iam para um parque? Você nem dormia direito. Você já se acordava, era 5 horas da manhã, você estava ansioso porque você ia para o parque, você ia para alguma coisa, você ia fazer alguma coisa diferente. Agora, o que aconteceu com a tua vida? É porque ela foi ficando maçante. E à medida que você vai repetindo isso, ela vai ficando cada vez mais maçante. Então, a primeira coisa é sair desse estado soneca. É o quê? É decidir. E agora, o que você vai fazer na primeira hora do teu dia? São várias as possibilidades, entendeu? A primeira é você escolher um bom livro para ler. Entende? Eu não gosto de ler, então você vai ter que aprender a ler, que você está perdendo muito por não ler. Mas eu não sei, então escolha um bom livro, leia 2 páginas, comece lendo 2 páginas. Sabe, metas curtas, como a Carol disse. Metas curtas, exatamente. E logo depois vai desengavetar projeto que você tinha, vai rever sonhos que você foi perdendo no meio do caminho. Comece a projetar, comece a planejar, entendeu? Vai fazer um exercício. Isso vai reforçar exatamente
o teu poder interno, você vai se sentir mais inteiro, você vai se sentir mais motivado. Entendeu? Então são várias coisas que você pode fazer e precisa fazer. Você precisa tomar posse do dia que está diante de você. Você precisa tomar posse do tempo que está sendo colocado diante de você. Porque senão você vai viver na mesmice. Você vai viver repetindo dor e lamento. Entendeu? Assim, inclusive tiveram muitas pessoas que chegaram pra gente Falando e aqui, falaram... alguém leu também, ó, Milagre da Manhã. Fantástico esse livro. Fantástico. Foi aí que a gente começou a despertar mesmo. E fez toda a diferença. Vai lá, amor. Foi mal. Não, é isso que eu ia falar agora. Que, assim, tem muita gente que falou que estava acordando e então não estava sabendo como fazer. Que, inclusive, assim, já fez o tag. E no tag a gente faz os encontros às 6 da manhã. Então, já ajuda muito nessa questão do propósito, né? Mas aqui vai algumas dicas para o que você pode fazer nessa hora que você está acordando. Então, uma delas, para quem não leu esse livro, ele é muito bom, a gente indica. E lá ele, inclusive, ele fala de 6 passos. Se você quiser anotar aí, se você não leu, para já dar uma adiantada. Algumas coisas, são 6 passos que você pode fazer. O primeiro deles é a questão do silêncio e da oração. Então, é aí nesse momento que você vai acalmar a sua mente, que você vai reduzir aquela carga de estresse e que você então vai começar a falar com o seu criador, que você vai começar a ter clareza, que você vai começar a ganhar foco, que você vai começar a ter o seu espírito despertado. Ou seja, inclusive é nesse momento, por exemplo, que você vai pensar no que está de bom na sua vida. Ou seja, você vai governando a sua mente. A segunda coisa que você pode fazer, se você quiser anotar aí, são as afirmações. Que essa questão tem muito a ver, por exemplo, com a questão de calar as vozes internas. Então, nessa hora, você vai repetir para si mesmo, em especial, é muito interessante você fazer isso em voz alta. Então, você vai estar afirmando para você aquilo que você é, aquilo que você quer, aquilo que você vai conquistar. Você está entendendo? Você vai falar alto os seus objetivos, aquilo, seu cérebro está compreendendo aquilo. O terceiro passo são as visualizações. Para quem me conhece sabe que eu gosto demais disso. Eu realmente, é você visualizar na sua... Desculpa. Então, ali você vai visualizar. Eu, por exemplo, eu gosto inclusive de ter fotos no meu celular, que ali eu vou visualizar, eu vou estar vendo os sonhos, os meus objetivos. Então, essa hora de visualizar, entendeu? O seu propósito. A quarta coisa é exercícios físicos. Nessa hora, geralmente, é com atividade física que se aumenta a autoconfiança. É nesse momento que você vai mostrando, principalmente para o seu cérebro, que você veio ali para conquistar. Na atividade física, que você realmente aumenta hormônios que te levam, entendeu? À conquista. São hormônios, inclusive, de adrenalina, né? Você está pronto ali para começar o seu dia. Então, nem que seja 10 minutinhos, começa com alguma coisa. Outro passo que ele sugere é leitura, e que aí a gente deu a sugestão de leitura bíblica diária. Para você entender sobre propósito, para você entender quem você é, você precisa de ler a Bíblia, para você saber lá o que Deus fala que você é. Da alimento Então, essa é a espírito. hora. E se é muito difícil, tudo isso você pode fazer em 10 minutinhos. Quando você vê, já foi 1 hora. Você já foi a sua hora e ali você está começando o dia ativado. E a sexta coisa que também tem, na parte da leitura, pode ser outros livros, tá, gente? Também. E o sexto passo é escrever. Então, ali, por exemplo, nessa hora eu gosto muito de escrever sobre coisas que eu sou grata no dia anterior, na semana anterior. Geralmente em dias que eu já acordo desanimada, é uma dica que eu adoro olhar essas coisas que eu já escrevi sobre gratidão. Por quê? Porque aquilo traz ânimo para a alma. Você relembra, essa é uma boa situação de visitar o passado. Porque aí você relembra e você traz à memória aquilo que te traz esperança. Entendeu? Fantástico. Então, é uma das coisas que você pode escrever. E outra coisa é escrever sobre o planejamento do dia, que é outra coisa fantástica. Que inclusive, eu não sei se vocês viram, que a gente até colocou no Stories,
dos planners, nos nossos planners que chegaram, por exemplo, esse meu aqui, eu ando com ele, eu ando com ele comigo o tempo todo. Que aí, geralmente, eu gosto, inclusive no dia anterior, eu já vou e coloco tudo planejadinho do dia seguinte. Então, assim, na verdade, gente, é sair de uma vida automática. Todo mundo quer o diferente, mas não quer fazer diferente. Como é que você vai viver Não quer diferente? fazer o novo. O Como é novo que você precisa vai ser viver o novo? construído. E você precisa entender o seguinte, gente. A conquista, a abundância, ela não é um presente, tá? Ela não está num lugar te esperando. Não é um pote de ouro que está no fim do arco-íris. Entenda isso. A abundância, ela precisa ser conquistada. E ela só é conquistada por aqueles que se esforçam. Uhum. Entendeu? Exige esforço. Não é você ficar chorando. Agora me fala, olha só a dinâmica, e sempre coloca isso na tua cabeça. Quando você perceber sua reação, se pergunte quem está reagindo ali, se é a criança ou se é o adulto. Entendeu? E você vai começar a entender um pouquinho dessa dinâmica que você construiu na tua vida. Por quê? Porque quem fica esperando as coisas acontecer, quem é que espera ser motivado? É a criança ou o adulto? A criança, ela precisa ser convencida a fazer alguma coisa. O adulto não, o adulto ele faz porque sabe que precisa ser feito. Tá entendendo? Então, Exatamente. assim, a abundância, ela está te aguardando, ela está ali. Ela está diante de você. Esperando o quê? Esperando uma decisão e um posicionamento. Então, o que nós estamos começando aqui, através do desafio da abundância, de uma vida abundante, é o quê? É te despertando cedo para ela. Ah, mas eu entro no meu trabalho e eu acordo bem cedo. Então, acorde um pouquinho mais cedo. Nossa, Meia mas eu já horinha acordo mais muito cedo. cedo. Acorde meia hora mais cedo. Acorde, mas por decisão. Não é porque assim, eu acordo cedo porque eu tenho... Não, eu acordo mais cedo porque eu estou aqui projetando a minha conquista. Eu estou construindo a minha conquista. Entendeu? Se comprometa. Inclusive, uma dica que a gente dá para você é o seguinte: faça um comprometimento público com a conquista que você quer alcançar. Como assim, Diego? Simples. Porque quando você faz um comprometimento público, quando existem mais pessoas sabendo da tua conquista, do que você quer alcançar, você se compromete mais. Entendeu? O nosso cérebro é assim. A gente não quer desapontar os outros. Olha só que coisa louca. Você sabia que o teu cérebro está mais preocupado em desapontar o outro do que ser desapontado? Você sabia disso? Então, exatamente porque o nosso cérebro se preocupa mais em não desapontar o outro, sabe o que eu vou fazer? Uma vez que eu quero perder peso, eu vou emagrecer 10 quilos. Sabe o que eu tenho que falar? Eu tenho que falar para toda gente, eu vou emagrecer 10 quilos. Sabe o que você vai escutar? De novo, eu já ouvi essa história. Isso aí eu já vi várias vezes. Aí vem a vozinha ruim, a voz destrutiva. Eu não consigo mesmo, eu sou enrolado. Aí qual que adulto faz? O adulto se posiciona e fala, eu consigo sim. Eu não fiz porque eu não tinha decidido e hoje eu decidi. Então, a partir daí, quando você vai sair dali da tua dieta, você vai olhar para o lado, tem alguém que você fez um comprometimento ali, você está comprometido. Sabe o que você vai fazer? Eu não vou comer. Eu não vou comer, porque não é mais só sobre mim, é sobre o que os outros estão envolvidos na minha história. Então, se comprometa. A sua vida abundante, ela depende do seu empenho, do seu comprometimento e da sua constância. Tá certo? Da Não existe. constância. É diário, né? Tudo que estiver fora disso, isso é uma ilusão. Isso é ilusão, é a criança que está tomando conta de você. Porque criança se alimenta de ilusão. Adulto não. Adulto se alimenta de resultado. Resultado. Tá certo? Exatamente. É até por isso que a gente, inclusive, no final do post, a gente colocou para você postar no Stories e marcar o tag. Por quê? Porque você vai estar, inclusive, se comprometendo e isso vai estar aumentando o seu nível de sucesso nas suas metas. E sem falar que você vai estar transbordando, outras pessoas vão estar vendo isso daí, vão estar sendo encorajadas através da sua vida. Então, Você realmente vai é um estar despertando convite outros. Isso. para que outros também vivam essa vida em abundância. Então, assim, passe a postar realmente e se comprometa publicamente. Inclusive, eu tive uma E ideia aqui, outra amor. coisa também que eu só queria falar, não espere a motivação, que a motivação não é a que vem antes. Faça antes. A motivação vem no meio do caminho, tá bom? Faça primeiro, se motive depois. Sempre assim. Olha só, Exatamente. tive uma ideia aqui. O que você acha? As nossas lives, elas vão ser marcadas toda terça-feira, viu, gente?
só por conta dessa onda de feriado, é carnaval, não é carnaval, que a gente está fazendo hoje. A gente vai estar fazendo toda terça-feira. Mas eu estou pensando aqui, amor, o seguinte. O que você acha de a gente fazer a nossa próxima live terça-feira, a gente marcar 6 horas da manhã? Eu acho Aí eu quero, fantástico. aí eu quero ver quem realmente está querendo crescer ou quem está de historinha. Sabe? Quem está de... mas vamos ver uma coisa diferente ali. O tag é legal. Alguém falou do tag para mim. Eu vou lá ver. Vamos ver de verdade. A gente vai fazer nossa live aqui, ó, terça-feira que vem. Terça-feira que vem a gente vai começar essa live 6 horas da manhã. E vou falar o Já para seguinte, vamos começar com fazer de tudo. propósito. E vamos fazer de tudo para fazer essa live bem compacta. Tipo, 30 minutos. Para que você tenha os outros 30 minutos para poder tocar o seu projeto. Agora, isso é só uma vez na semana. Porque de domingo a domingo é você tocando. Entendeu? Você não é mais criança, não. Você já é adulto. Então, assuma a sua vida como sabe? Se comprometa com seus objetivos. Se comprometa com seus resultados. Não fique esperando, você não tem que mostrar nada para ninguém, não. Mas o que você acha, mãe? Mas parece que o pessoal gostou também. Por mim já está fechado. Então, ó, terça-feira que vem já está marcada a nossa próxima live. A gente vai lançar o desafio no domingo. Então, na terça-feira, a gente vai conversar sobre esse desafio às 6 horas da manhã. Beleza? Mas já até começa lá, terça, vocês vão dia fazendo, 23. gente. Coloque em prática os desafios que a gente, Por favor, vamos estar trouxe. alimentando o Porque senão não stories adianta aqui do de Tag nada. com as suas vitórias, tá certo? Olha, como é que é o teu espírito? Comece orando. Comece falando com o teu Criador. Mas eu nunca fiz isso. Comece. Do seu jeito. Do seu jeito, sabe? Converse como um Sem amigo, jeito. não é difícil, Enfim, não é. comece. Fala, Senhor, você não sabe o que falar? Fala, Senhor, eu não sei o que falar, eu nunca fiz isso. Mas eu queria aprender. Como é que é? Entendeu? Fica naquele momento da paz ali, ó, silenciando tudo. Legal? Depois, teu espírito, tua alma. A tua alma vai vir cheia de vozes destrutivas. O que você vai fazer? Você vai rebater todas elas. Todas elas. Sempre que vier, você vai se posicionar e rebater. Não vai deixar nenhuma para trás. Porque sempre que você se sujeita a uma voz destrutiva, você está dando força para ela. Tá certo? Então, como é que eu vou acabar com essa voz destrutiva? Vai chegar o dia que ela não vai existir mais. Você vai silenciá-la tanto que ela simplesmente sumiu. Mas porque houve um posicionamento. Tá certo? Assuma essa bronca aí. Se falaram um monte de besteira para você a tua vida inteira, agora é hora de você dar a resposta, de você se posicionar. Legal? E com respeito a acordar, se organize para acordar 1 hora antes do que você acordava antes. 1 hora eu não consigo, não sei o quê. Quem quer faz, quem não quer dá desculpa. Mas você quer essa historinha aí? Então comece com meia hora. Mas faça isso. Comece a construir algo novo. E tudo começa em você. Tá certo? Isso aí. A gente meu precisa casamento tá uma decidir, porcaria. né? Começa em você. Minha empresa é uma porcaria. Começa em você. O relacionamento com meu filho tá difícil. Começa em você. Tudo começa em você. De dentro para fora. Legal? Falei muito, amor. Falou bastante. Então tá bom, você gente, também, é isso aí. E você, para quem não gostava de falar, também você falou bastante. Gente, então se tiver qualquer dificuldade, fale conosco, tá bom? Que a gente mais quer que todo mundo esteja crescendo junto. Inclusive transbordando a vida de outras pessoas. E uma pergunta para vocês que estão conosco. Foi relevante, gente? Relevante? Estamos acabando aqui. Isso aí. Legal. Muito bom. Então, assim, que Deus abençoe muito vocês. Vamos partir para o crescimento, tá? Vamos partir para um novo tempo. Tudo bem? Novo momento na tua vida. Vamos construir algo novo. Agora, vamos construir algo novo da forma certa. Restaurando o quê? Hierarquia. Restaura a hierarquia. Lembre sempre disso. Que essa frase fique batendo na tua cabeça o tempo inteiro. Tá um peteco? É porque tá fora de ordem. A gente precisa colocar em ordem. E como é que a gente coloca em ordem? Restaurando hierarquia. Hierarquia traz direção. Anarquia traz destruição. Tá certo? Então, marque o tag lá. Vai marcando. À medida que você vai crescendo, você vai conquistando, marque suas conquistas. Entendeu? Marque que tá acordando mais cedo. Marque que tá orando. Marque que tá colocando a coisa em ordem. Marque que tá malhando cedinho. Enfim, vamos compartilhar. A gente vai se fortalecer nesse momento aí. Beleza? Aí. Eu só quero orar só pra gente finalizar. Amém. Para que realmente o nosso espírito esteja sendo despertado.
Senhor Jesus, Pai, eu quero te agradecer e quero Amém, Senhor. te colocar nas tuas mãos todos esses Amém. objetivos aqui, todas essas metas, porque sabemos que Amém. em Ti nós temos essa vida abundante. Quero te pedir que o Senhor esteja realmente direcionando cada um aqui para essa vida abundante que o Senhor tem para nós, Pai. Que o Senhor esteja dando força, que o Senhor esteja dando coragem, que o Senhor esteja dando ousadia e que realmente o Amém. Senhor esteja trazendo direcionamento e que mais do que tudo o Senhor esteja falando no coração de cada um aqui, Pai. Que eles passem a ouvir a sua voz, que nós passemos a ouvir a sua voz cada dia mais, Pai. Eu te agradeço por esse momento aqui, Pai. Esteja sempre presente entre nós. Amém Amém. e amém. Amém, Deus gente. abençoe o dia de vocês, hein? E já sabe, terça-feira já anunciei para todo mundo aí, 6 horas da manhã. Quero só ver. Vai ser benção, tá? Marca pessoas que você acha que precisa de seguir essas metas, tá bom? Um beijão, gente. Tchau pra Até. vocês. Boa semana. Tchau, tchau.